Graça e paz, paz do Senhor a todos. Estamos entrando no ar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, vamos esperar alguns irmãos entrarem. Paz do Senhor. Tentando aqui melhorar nosso áudio. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o assunto, o tema da revista de Escola Bíblica Dominical desse próximo domingo. Você pode verificar aí que eu estou organizando. Já estou com a lição aqui aberta. A lição deste domingo será a lição de número 3, e nós vamos falar sobre o tema o Supremo Bom Pastor. A maioria das pessoas, boa parte das pessoas, deixa eu organizar isso aqui, boa parte das pessoas, elas não gostam de escola bíblica dominical. Mas por que não gostam sobre o tema da escola bíblica dominical? Justamente porque essas pessoas, elas não querem conhecimento. Elas gostam do místico, mas não gostam do conhecimento. E é o conhecimento da palavra que nos leva a algum lugar na presença de Deus. Deixa eu começar lendo um salmo que eu gosto muito. O salmo de número 119. Salmo 119, versículo 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. É impossível não compreender as coisas espirituais sem conhecer a palavra. A grande verdade é que a maioria das pessoas estão acostumadas a receberem tudo pronto. Estão acostumadas a ir na igreja, recebe aquela palavra e depois voltam para casa vazios. Fizeram disso uma rotina religiosa. Ou seja, eu vou para a igreja no domingo de manhã, quando tem escola dominical e a pessoa gosta, vou no domingo à noite, no culto da família, eu vou na terça, no culto de ensino, ou na quarta, não sei qual é os dias de culto de ensino na sua igreja. Eu vou na quinta ou na sexta, vou no sábado, no culto de jovens, porque eu quero, de alguma forma, me conectar às pessoas que eu gosto, né? Eu quero me conectar às pessoas que eu gosto. Quero desenvolver um contato social. Só que eu aprendi algumas coisas. Primeiro, a igreja não é uma praça onde as pessoas vão se encontrar. A igreja é o corpo de Cristo, que tem em circulação células vivas, que são pessoas que vão adorar, que vão bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Mas o que acontece? Nós muitas vezes nos acostumamos à ideia do louvor e nós perdemos a adoração. E louvor não é a mesma coisa que adoração. Louvor não é a mesma coisa que adoração. E Davi vai nos ensinar no Salmo 23, um dos salmos mais lindos da Bíblia, talvez um salmo que você conheça muito bem, o relacionamento da ovelha com o pastor. Já estou aqui com a Bíblia aberta, olha o que está escrito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Boa tarde, Bispo Hernandes, que Deus abençoe. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Veja bem, nós vamos estudar nesta lição, nós vamos perceber nesta lição do Salmo 23, que trata-se de um poema que revela a relação entre pastor e sua ovelha. Isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. A ordem de Jesus, Bispo Hernandes, para nós, é que a gente vá, que nós como crentes salvos, e façamos novos discípulos. Está no Evangelho de Marcos, está no Evangelho de Mateus. Fazei discípulos, e fazendo, batize-os, e depois de batizar, ensine-os. Ou seja, quando você orienta estas pessoas, essas novas pessoas no caminho do Senhor, você vai ensinar elas a ter uma relação ovelha-pastor. Não que você é o pastor, mas você representa Jesus. Mas você vai ensinar as pessoas a ter um relacionamento direto com Deus. É disso que se trata o Salmo 23. O Salmo 23 não fala apenas da proteção, igual está lá no Salmo 91. O Salmo 23 fala a respeito do louvor, da alegria, que emana da alma, de ter o Senhor como seu pastor, como seu provedor. Olha o que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu acho interessante, porque à medida que você vai entendendo que o Senhor é o teu pastor, Ele é o teu guia, as providências são garantidas por Deus, não são garantidas pelo pastor da denominação, não são garantidas pelo pastor da instituição religiosa. A providência é garantida por Deus. É Deus quem cuida de você. Quem te alimenta é Deus, quem te veste. É tão certo isso, que Jesus uma vez falou aos seus discípulos que as aves, elas não plantam, mas elas colhem, porque Deus cuida delas. E tem pássaros que são tão lindos, que Jesus comparou eles às vestes de Salomão. E disse: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem. É interessante isso, porque Deus está falando da providência do alimento até a providência da veste. Deus não vai deixar faltar nem o alimento nem a veste. Em 11 anos de casado, vai fazer em julho, dia 29 de julho, em 11 anos de casado, eu e a minha esposa Ilcirene, nós nunca passamos um dia de fome, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Não significa que a gente não vai passar por dificuldade, não passou por lutas, por adversidade. Significa dizer que a glória do Senhor, que é a presença Shekinah de Deus, dentro do nosso lar, não deixa, não permite que falte algo. Por isso, a Deus nós não rendemos apenas as palavras de louvor, muito bem criadas, mas rendemos a Ele toda a adoração, todo o reconhecimento. É disso que se trata o Salmo 23, é de reconhecer o seu relacionamento com Deus como sendo seu pastor. Então, nós estudando o Salmo 23, entendemos que o Salmo apresenta um termo, que é o termo do pastor, que indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas. Uma vez eu vi uma imagem do pastor guiando a ovelha. Geralmente se dizem que o pastor vai atrás e as ovelhas vão na frente, mas a grande verdade é que não, é que os pastores vão na frente. Jesus disse assim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu acho interessante isso, porque o pastor não está atrás, porque para você seguir alguém tem que estar na frente, tem que estar te orientando na frente. Então ele foi na frente, ele foi o primeiro que ensinou,
Ele foi o primeiro que orientou a respeito do reino de Deus com muita precisão. Foi ele que mostrou, que nos falou a respeito do jejum. Como o jejum deve ser, a oração verdadeira. Ele foi na frente. Ele também nos ensinou como receber a presença de Deus. Não só 40 dias e 40 noites no deserto, mas uma vida de oração Jesus teve. Jesus, aos 33 anos, começou o seu ministério, encerrou o seu ministério. Aos 33 anos, aproximadamente. A história diz aproximadamente aos 33 anos, 33 e meio, Jesus encerra. Mas ele começa o seu ministério aos 30. Se ele começa o seu ministério aos 30, ele vai passar 40 dias e 40 noites no deserto. Fora isso, ele vai passar 33 anos em comunhão ininterrupta com Deus. Veja que Jesus começava a pregar muitas vezes de manhã cedinho, mas quando dava noite, ele caçava um lugar onde ele pudesse conversar, porque ele entendia que mesmo ele sendo filho, naquele momento, ele estava na condição de servo. A Bíblia diz que ele se humilhou, ele desceu até a forma de servo, oh, glória a Deus, e se humilhou até a cruz. Veja bem, que um dos trabalhos do pastor é dar descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar-se em pastos verdes. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, neste saltério, neste louvor, está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas. E é o que está mais faltando nos dias de hoje. É a fidelidade dos pastores com suas ovelhas. Nós temos muitos pastores, mas temos poucas fidelidade com suas ovelhas. Pastores que não visitam as ovelhas, quando a Bíblia diz: procura ver o estado das tuas ovelhas. Esse texto eu acho rapidinho aqui. A Bíblia diz: procura ver o estado das tuas ovelhas. Eu acho interessante isso, porque Jesus ele está orientando os pastores a curar as suas ovelhas. Está em Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo de número 27. Se você puder abrir sua Bíblia. Já estou aqui em cima do texto. Olha aí. Provérbios capítulo 27. A partir do versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostra a erva e aparecem os renovos, então ajunta as ervas e os montes. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. Veja bem, tem crente, tem pessoas que estão na igreja. Pastor Bruno Manuel, pregador internacional, é africano, é homem de Deus, já pregou nos Gideões, e é uma honra tê-lo aqui na minha live. Que maravilha, que bênção de Deus. Veja que o trabalho de Deus é, como pastor, cuidar das ovelhas. Então, como ele foi na frente, ele ensina aos pastores: procura ver o estado das tuas ovelhas. Tem ovelha que está depressiva, tem ovelha que está se afastando do curral. Hoje se bate muito nas ovelhas, se fala muito dos crentes, que os crentes, os irmãos crentes são rebeldes e tal. Não, mas não procura ver o estado, não procura conversar. Às vezes a ovelha não fala, às vezes ela não abre a boca, às vezes ela não diz onde está a sua dor, aonde está o seu problema, às vezes ela não revela para o pastor a sua agonia, a sua angústia, mas ela está vivendo uma angústia, ela está vivendo uma situação, uma opressão muitas vezes espiritual. Esses dias atrás, em uma das lives, você pode procurar aqui no meu Facebook, eu falei sobre os 4 mundos em que vivemos: o mundo da mente, o mundo espiritual, o mundo das emoções e o mundo físico, como resultado dos 3 outros mundos, como resultado do mundo da mente, do mundo das emoções e do mundo espiritual. Às vezes a pessoa está sofrendo uma grande opressão. Nesta live também eu falei sobre as 3 palavras hebraicas para a alma. E uma das palavras hebraicas para a alma lá é Shaya. Você pode dar uma olhada lá e verificar na live com muito carinho e assistir. Veja bem, este que está escrevendo aqui em Provérbios é Salomão. Ele diz: procura ver o estado das tuas ovelhas, conhece elas, verifica. Tem pastor que ele não vai, não visita nem os seus liderados, que são os dirigentes de congregação, dirigente de grupo, líder de departamento, não visita.
mas fica tirando onda de pastorzão. Quando Jesus diz que é para você ver o estado das suas ovelhas, para você, por que ela age assim? Veja que Davi afirma que o pastor leva a ovelha para deitar em verdes pastos, leva ela para repousar, leva para descansar. Então, ele está dizendo que ele vê o estado das suas ovelhas e ele orienta as ovelhas para um lugar bom, para um lugar de tranquilidade. Nesse sentido, Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. O maior trabalho dos pastores é orientar as suas ovelhas a, nesses momentos de pandemia, de descansarem no Senhor, de firmarem os seus pés no Senhor. Em uma das lives também atrás eu falei que os seus pés devem estar firmados sobre a rocha. Enquanto você vai entrando, compartilha esta live, compartilha, nos abençoe. Veja bem, se você está com seus pés firmados sobre a rocha, não tem demônio que arranque os seus pés da presença de Deus. A Bíblia diz que o óleo precioso, ele desce sobre a barba e a barba de Arão. O processo de purificação, o processo de separação, o processo de santificação na vida de Arão foi um dos mais tremendos que eu já li. Ele passou 8 dias longe do povo, santificando. Milka Silva é minha cunhada, está me assistindo. Tairine Lima, que Deus abençoe e compartilhe esta live. Eu vou assinar para vocês, e à medida que eu assino para vocês, compartilha esta live, compartilha, deixa as pessoas serem abençoadas juntamente com você. Então nós temos um pastor, que alguém chama de o sumo pastor, mas eu acho que ele é muito mais que isso. Eu usaria uma expressão psicológica, eu diria ele é o supra-sumo de um pastor. Ele é o pastor maioral, ele é o maior de todos. Por quê? Porque ele nos leva para o descanso na hora do perigo. Ele nos ensina a descansar em Deus. Nós temos no Salmo 121, e eu vou abrir aqui para ler, Salmo 121, versículo de número 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando você descansa em Deus, os teus olhos ficam focados em Deus, e você se pergunta, de onde me virá o socorro? Esse salmo aqui é um salmo chamado de Salmo de Solilóquio. Eu vou colocar aqui nos comentários que este salmo, ele é um salmo de solilóquio, o Salmo 127. Por que é um salmo de solilóquio? Quem conhece o salmo, o estudo dos salmos, um salmo de solilóquio, vou colocar aqui agora. O salmo de solilóquio é quando a gente conversa com a nossa alma. Ele diz assim: eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? A resposta vem de dentro dele. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há um reconhecimento aqui da grandeza de Deus, do poder de Deus, que muitas das pessoas nos dias de hoje não têm. As pessoas não querem reconhecer Deus. E por que as pessoas não querem reconhecer Deus? Por causa de situações traumáticas, mal explicadas. Ok? Então este salmo é um salmo de solilóquio. É um salmo onde a tua alma fala contigo mesmo. Ela te responde de onde vem o teu socorro. Então Deus nos ensina, como Ele é o nosso maior pastor de todos, Ele nos ensina a confiar nele. E uma vez confiando nele em tempos de adversidade, esperar nele, ter paciência nele, glória a Deus, o texto já garante, o Salmo 23 garante, que ele refrigera a alma que está atribulada. Então o salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma, ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Se você pudesse anotar, isso seria bom. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos, mas também podem ser internos. Grave isso. Na alma estão as emoções
e os pensamentos, porque os perigos podem ser externos, mas também podem ser internos. Uma batalha contra a sua mente. Eu tenho um livro aqui comigo, e esse livro chama-se Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Você pode, com certeza, no momento em que Deus te abençoar, comprar este livro, se não pegar emprestado com alguém. Campo de Batalha da Mente. Leia este livro. Você vai aprender muito com a Joyce Meyer. Joyce Meyer viveu experiências traumáticas, foi violentada pelo próprio pai, mas ela deu a volta por cima. Porque o problema, irmão, não é você passar, minha irmã, pelos problemas, pelas lutas. A questão é como você lidar com isso. Como você resolve o problema. Tem gente que resolve o problema se matando. E na verdade ela está dizendo que o problema não é o problema é ela. E na verdade não é. As nossas guerras, elas são internas. Paulo diz em Efésios capítulo 6 que a nossa batalha não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e contra potestades. No mundo espiritual há uma guerra. Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência de ações com a alma atribulada? Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma. O pastor é aquele que dá uma palavra de alento. Ele leva e refrigera a alma. Veja bem, uma outra coisa que eu acho interessante aqui a respeito do pastor é que ele está presente. O pastor de verdade está presente. A maioria dos pastores não tem quem os ouça. A maioria dos pastores não tem aonde ele recostar a cabeça e ele chorar. Às vezes o lugar que ele tem para chorar é no seu sofá, é na sua cama, é no seu travesseiro. Se o travesseiro de muitos pastores, pastoras, homens, mulheres de Deus que foram feridos na trajetória da vida espiritual, da vida social, da vida familiar, se o travesseiro pudesse dizer e interpretar as lágrimas, meu amigo, a história seria outra. Esse pastor de quem eu estou lhe falando, o pastor do Salmo 23, ele está presente nas horas difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana. O corredor da morte. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforços. Está em 1 Samuel capítulo 19. Davi ressalta a presença de seu pastor na passagem pelo corredor da morte. E é a incompleta impotência humana. A melhor forma de superar fracasso ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado. Família morrendo, sociedade morrendo, família fracassando, igreja fracassando. Quando você está no corredor da morte de todas as áreas, uma empresa, talvez sua empresa falindo, talvez a empresa onde você está trabalhando falindo, talvez a igreja fechando as portas, é o corredor da morte. A única coisa que você precisa ter certeza é que Deus está com você. Não importa qual é o problema, não importa qual é a luta. Eu não estou aqui nesta live para massagear o seu ego, mas para te entregar uma mensagem de Deus. Que Deus está presente nas horas mais difíceis, na hora mais cruel. Glória a Deus. Outra coisa, para nós seguirmos e já caminhar para o encerramento, é que a ovelha ela precisa de direção. A primeira coisa que a ovelha precisa é de direção. Nós precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é diretiva. Qual é a direção que a vontade de Deus nos dá? O céu, a presença do Eterno, a graça de Deus, a orientação para agirmos em momentos difíceis. A segunda questão é que nesses momentos difíceis Ele provê. Precisam que se lhes sejam fornecidas pastos verdejantes desculpa, não estou conseguindo expressar, pastos verdejantes. A ovelha ela não consegue distinguir entre ervas próprias para o consumo e as venenosas.
mas o pastor orienta qual erva a ovelha pode comer. Não é, apóstolo Fernando? O pastor orienta a ovelha ao levá-la para os pastos. Ele orienta qual erva pode danificar, qual erva vai fortalecer. Esse é o trabalho do pastor. É não permitir que a ovelha se envenene no pasto. Na trajetória da vida espiritual, da vida com Deus, nós muitas vezes acabamos por nos envenenar. Por quê? Porque nós acabamos nos alimentando de todo e qualquer tipo de pasto. A ovelha não tem essa inteligência de saber qual pasto deve comer. E às vezes a ovelha é tão teimosa, que ela se desgarra. E isso é um problema. Porque no Salmo 23, no Provérbios capítulo 27, que nós lemos, fala sobre a diferença entre ovelhas e bodes. A ovelha fica ao cuidado do pastor, mas os bodes é para que o pastor possa negociar. Olha isso aqui. Vou abrir novamente. Os cordeiros serão para ti vestires, e os bodes para o preço do campo. Ou seja, quanto mais o pastor cuida da ovelha, mais a ovelha dá lã ao pastor. E quanto mais lã o pastor recebe da ovelha, pelo cuidado que esse pastor dá à ovelha, fazendo com que ela seja robusta, que ela fique fortalecida, que ela tenha defesas, que ela tenha condições. E falando em defesas, nessa época de coronavírus, o maior problema das enfermidades é a imunidade baixa. A imunidade baixa é que arrebenta com a saúde das pessoas. Por quê? Porque se alimentam de forma errada. A comida que você se alimenta, ela pode acabar com a sua saúde. Ela pode te dar uma diarreia, mas também pode te fortalecer, dependendo da comida que você vai comer. Então, como às vezes a ovelha ela não tem esta percepção, o que ela faz? Ela come qualquer erva. Então o pastor está lá para orientar na provisão. Então nós somos alimentados pela palavra de Deus. E esse alimento vem por intermédio de uma meditação diária do pastor, de forma profunda, absorvendo seu conteúdo, explicando na conduta e aplicando na conduta da nossa vida. Então, à medida que o pastor pega a palavra, deixa eu pegar uma Bíblia aqui mais grossa. À medida que o pastor pega a palavra, e ele aprende, ele medita da palavra, e a palavra entra no seu coração, entra na sua mente, domina o seu ser, e ele passa a dominar aquele assunto, ele aplica esta verdade bíblica à sua ovelha. E ao aplicar esta verdade bíblica, é como se ele estivesse aplicando um antídoto contra as mentiras que são disseminadas pela internet, por estudos bíblicos e através de pessoas diretamente que desorientam as ovelhas ou que as orientam a se transformarem, a passar por uma metamorfose e se transformarem em bodes. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que Cristo é o nosso supremo pastor. E por ser o nosso supremo pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Porque aí nós temos aqui Jesus fazendo a distinção do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. O pastor enfrenta os perigos em favor das ovelhas. É por isso que tem muitos pastores feridos, porque eles enfrentam o inimigo, eles enfrentam o perigo por causa das ovelhas. Nesses quase 40 minutos que estivemos aqui, eu quero encerrar com esta expressão, de que Jesus mantém um relacionamento conosco. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e deles é conhecido. Talvez você é uma dessas ovelhas. Talvez você conheça uma ovelha desgarrada. Então deixa Deus te usar para trazer esta ovelha novamente para o aprisco. Novamente para o reduto de Deus. Ah, mas ele foi grosso, ela foi grossa, ele agiu como bode. Não tem problema se agiu como bode. Sabe, Jesus lidar com bode e com ovelha. Como agricultor, Jesus lidar com joio e lidar com trigo. Ok? Como comandante do barco, ele é o único piloto e ele não tem copiloto.
Ele nos leva no mar da vida e nos livra de todo perigo. Por isso precisamos aprender mais e mais da graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Esta é a porção de Deus que Deus me deu para eu poder compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida.